Graça e paz a todos em nome de Jesus. Que a paz, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os nossos irmãos. Estamos mais uma vez para trazer uma palavra de Deus nessa noite para a sua vida. Vou mandar o meu abraço aos meus irmãos, à igreja de Guaíba, ao povo de Deus. E a partir de amanhã nós já vamos retornar aos cultos ali na sede, a partir de amanhã às 20 horas, ali na sede. Não obstante a quarentena e distanciamento social, adotar algumas regras, nós vamos estar ali, tá, amados? Pediam aos irmãos que quiserem assistir culto, como recomendação do Ministério da Saúde, o uso de máscara, tá? O uso também de álcool gel, sabão, lavar as mãos sempre. E isso nós precisamos observar essas coisas. Quero nesta noite ler uma palavra que está no livro de Esdras, no capítulo de número 10. Livro de Esdras, o sacerdote, no capítulo de número 10. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de criança, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secania, filho de Jeiel, um dos filhos de Elã, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Veja bem, amados, que a palavra que nós lemos nesta noite é uma palavra que nos faz meditar, porque havendo Esdras recebendo ordem pelo rei Ciro, Esdras recebe uma ordem de Ciro a voltar com os judeus para Jerusalém e edificar o templo. Amados, no livro de Isaías, o profeta Isaías profetiza exatamente 100 anos antes do nascimento do rei Ciro, dizendo: tu, Ciro, meu servo, edificará uma casa para mim. E a Bíblia diz aqui, no capítulo de número 1, no princípio do ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá.
ou que é em Judá. Veja bem, amado, que ali diz que para que se cumprir o que foi falado por boca de Jeremias, mas também foi falado 100 anos antes. Está lá no livro de Isaías, quando Isaías profetiza 100 anos antes, dizendo: tu, Ciro, meu servo, me edificará uma casa para mim. Veja bem, amados, que Esdras volta e começa a reconstrução do templo. A Bíblia diz no livro de Neemias que eles começam a ler a lei no capítulo de número 8. O povo se chega a Esdras, e o escriba que trouxe a lei de Moisés, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Verso 3: leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens, mulheres e sábios, e ouviram de entre todo o povo, estavam atentos à lei. O povo fica e o povo começa a ouvir o livro da lei. Eles ficam em pé. No versículo 26 do capítulo 9 de Neemias diz assim: porém se obstinaram e se revoltaram contra ti e lançaram a tua lei para trás das costas e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para que voltasse para ti. Assim fizeram grande abominação. Esdras começou a mostrar ao povo que o povo tinha feito coisas erradas, que o povo tinha errado. E aqui no capítulo 10 de Esdras, o povo cai em si, quando a Bíblia diz que o povo chorava com grande choro. Veja bem, quando a Bíblia diz que o povo chorava com grande choro, o povo começou a cair em si e a se lamentar pelos erros. O povo toma consciência que tinha sido levado ao cativeiro por causa do pecado, por causa dos erros, por causa que viraram as costas para o Senhor. Mas agora Esdras se vê diante de um problema grande. Por quê? Veja bem, amados, que a palavra de Deus diz que os homens não poderiam casar-se com mulheres que não fossem do seu povo, e eles casaram com mulheres que não eram do seu povo. Eles voltaram as costas para o Senhor e eles fizeram aquilo que não era reto fazer. E agora, no cativeiro, estando eles em cativeiro, deram suas filhas em casamento a um povo que não era judeu. E o povo que era judeu tomaram mulheres que não eram da sua terra, porque Israel, uma parte foi levada para a Babilônia e outra parte foi levada a outras províncias, e assim o povo ele foi espalhado, e o povo começou a tomar mulheres, e as mulheres tomarem homens que não eram israelitas. E agora o povo cai em si, e o povo vê que tudo que tinha acontecido, que eles tinham ido para o cativeiro
por causa do pecado e por causa da desobediência. E o povo cai em si, começa a chorar e começa a dizer: o que vamos fazer? Casamos com mulheres que não são israelitas. E as mulheres começam a dizer: casamos com homens que não são israelitas, temos filhos. E a Bíblia diz, amado, que eles chegam a um consenso, que eles precisam, olha bem, a Bíblia diz: no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Versículo 3, agora pois façamos concerto com o nosso Deus, e que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e do que tremem no mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. E levanta-te, pois, porque te parece este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faz assim. Então Esdras se levantou e juramentou os maiorais dos sacerdotes, dos levitas e todo o povo de Israel, de que faria conforme esta palavra, e eles juraram. Irmão, eles despediram os filhos, eles despediram as suas mulheres para que pudessem obedecer a Deus. Eles caíram em si e se arrependeram e voltaram-se para o Senhor Deus. Gente, o que está acontecendo no mundo, Deus está sacudindo o mundo inteiro. Deus está sacudindo a Oliveira. Deus está sacudindo a sua igreja, para que os homens se voltem para Ele, para que as pessoas deixem o pecado. Por quê, irmãos? Porque o negócio já estava demais, não havia mais arrependimento. Estavam se pregando o evangelho da facilidade, o evangelho que não proíbe nada. Veja bem, amado, que Jesus diz que a porta é estreita e apertado é o caminho. Jesus não trouxe um evangelho de facilidade. Jesus não trouxe um evangelho aonde as pessoas poderiam continuar do mesmo jeito. Veja bem que quando Jesus curava alguém, ele dizia: vai-te em paz, não peques mais, vai, não peques mais. O Senhor recomendava: olha, não peca, olha, não volta para o pecado. Veja bem, amado, que a pregação de Jesus, quando ele começou no capítulo 4, versículo 17 de Mateus, a pregação dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a mensagem desta noite é: arrependei-vos. Não é evangelho de facilidade, não é um evangelho que tudo pode, não é um evangelho que aceita de qualquer maneira. Não, Deus te chamou, mas para mudar a tua vida. Deus te chamou, mas para você ter uma vida nova. Deus te chamou, mas para viver uma vida correta, uma vida digna, uma vida de arrependimento, uma vida voltada para Ele. Ei, o que estava acontecendo? O que está acontecendo no mundo hoje, amados? As pessoas estavam dentro da igreja, tudo muito bem, tudo às mil maravilhas. Eu estou cantando, eu estou louvando, eu estou pregando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Mas na verdade estavam dentro da igreja, fazendo a sua própria vontade. Estavam dentro da igreja,
fazendo a sua própria vontade, isto é, estavam dentro da igreja, usando o nome de Jesus como pedestal para a fama, usando o nome de Jesus para mostrar que canta bem, para mostrar que toca muito bem, para mostrar que prega e como prega, para mostrar que tem unção, para mostrar que é usado, para mostrar que Deus é com ele. Ei, não se engane, o evangelho de Jesus não é evangelho de facilidade, o evangelho de Jesus é evangelho de renúncia, o evangelho que Jesus pregou, o evangelho que está na Bíblia é nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e cada dia siga-me. O evangelho de Jesus é um evangelho de renúncia, é um evangelho aonde o homem tem que deixar o pecado, sim, é um evangelho aonde a pessoa precisa deixar a imoralidade, aonde a pessoa precisa se converter a Deus e se tornar para Deus. Esse é o evangelho de Jesus. Não é evangelho de facilidade, não é evangelho de caminho largo, não é evangelho que tudo pode, não é evangelho que Jesus quer só o coração. A palavra diz que o homem deve ser irrepreensível, que o homem deve se santificar, corpo, alma e espírito. Veja bem, amado, a Bíblia diz que você tem que se santificar, e veja bem que há um versículo na Bíblia aonde diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha, todo mundo fala que tem que se santificar, senão não vai ver Deus. Mas não é isso que o versículo diz. O versículo diz, seguir a paz com todos. Isso é, você não tem que estar falando, você não tem que estar fazendo guerra com o meio mundo. Se você fizer guerra com o meio mundo, se você não tiver paz, você não vai ver o reino de Deus. Está escrito. Está escrito. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. O que está dizendo? Que se você não tiver paz com todos, você não vai ver Deus. Não se engane. Não se engane. Tem muita gente que já estava fazendo o que queria. Já estava andando do jeito que queria. Já estava andando de qualquer maneira, e dizendo, tô salvo, vou pro céu, tá tudo bem, eu consigo cantar, até em línguas estranhas eu consigo falar. Ei, não te engane, não te engane, o evangelho de Jesus é evangelho de arrependimento, o evangelho de Jesus é evangelho de sujeição. O evangelho de Jesus é um evangelho onde a pessoa precisa abrir mão, precisa buscar as coisas lá de cima. É um evangelho onde a pessoa não pode andar preocupado só com as coisas daqui, mas tem que andar preocupado com as coisas de cima. O povo ouviu a palavra e chorou, e voltou o seu coração para o Senhor, e abriram mão. Eles tiveram que abrir mão de alguma coisa. As pessoas querem ouvir o evangelho, querem ouvir a palavra de Deus, mas não querem abrir mão de nada. As pessoas querem servir a Deus, mas não querem abrir mão de nada. As pessoas querem servir a Deus de qualquer maneira, a sua maneira, a moda da casa. Não é assim. Não se engane. Ou é do jeito do Senhor, ou não é. Então veja bem, amado. Esse evangelho não é um evangelho de facilidade. Esse evangelho não é um evangelho de caminho espaçoso, não. Ele disse, a porta é estreita, ou melhor, e apertado é o caminho. A porta é estreita e apertado é o caminho que conduz para o céu. E ele diz, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Então não se engane.
Não se engane, amado. Há uma necessidade que venhamos nos voltar o nosso coração para Deus. Ei, haverá um tempo em que Deus vai derramar da sua ira sobre a terra. Haverá um tempo em que Deus trará juízo sobre a terra. Arrependei-vos, convertei-vos ao Senhor, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, isto é, rasga o teu coração, te volta para Jesus, te arrepende, te volta, para de fazer o que é errado, volta-te para o Senhor enquanto há tempo, volta-te para Deus enquanto há tempo, enquanto você tem vida, enquanto Jesus está te chamando, enquanto Jesus está te esperando. Volta para o Senhor, volta para os braços do Pai, volta, é tempo de voltar, é tempo de se arrepender, é tempo de se voltar para Deus, é tempo de se tornar para o Senhor. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então te torna para o Senhor, volta o teu coração, volta-te para Deus. Oh meu irmão, oh minha irmã, abre este coração e volta para o Senhor nesta noite ainda. Quem sabe você está parado, quem sabe você está desviado, quem sabe parou por algum motivo. Agora você pode se voltar para o Senhor. Agora você tem uma oportunidade nesta noite de voltar o teu coração para Deus. Enquanto você tem fôlego, enquanto você tem vida, porque no tocante a estas coisas ainda há esperança. Ei, ainda há esperança de salvação para você, ainda há esperança, ainda há uma chance, ainda há esperança para você. Te volta para Deus, volta-te para o Senhor, arrepende-te agora. Eu quero orar por você nesta noite, eu quero orar por você que quer voltar para o Senhor, eu quero orar por você que quem sabe quer receber Jesus como teu Salvador, eu quero orar por você que está doente, por você que está enfermo. Nesta noite eu quero orar por você. Coloca a mão no lugar onde está doendo. Se não puder, coloque a mão na altura do coração. Eu vou orar para que essa dor desapareça agora, e para que este mal saia, e que você seja curado agora, em nome de Jesus. Oramos a Deus. Pai querido, Pai amado, eu quero apresentar diante do Senhor, meu Deus, essas pessoas que estão orando comigo neste momento, ó Deus. Eu quero apresentar essa pessoa que está voltando para o Senhor agora, e que está se arrependendo dos seus pecados, está fazendo confissão e deseja voltar ao Senhor. Eu quero orar, eu oro por essa pessoa, Deus, que está te recebendo como Salvador neste momento, Jesus. Eu oro por essa pessoa que está doente, por essa pessoa que está enferma agora. Eu dou uma ordem a este mal, dor, sai agora, febre, sai agora, a causa da febre, sai agora em nome de Jesus, a causa desta dor, sai agora em nome de Jesus, espíritos causadores de enfermidade, sai agora em nome de Jesus eu ordeno cura, em nome de Jesus eu declaro essas vidas libertas, em nome de Jesus eu declaro essas vidas curadas agora. Fica curado, fica liberto, você está livre dessa enfermidade, você está curado agora, em nome de Jesus, amém. Amados,
Amanhã, sexta-feira, nós vamos retomar os cultos ali na sede. Na Rua Nova, número 85, no Shell, Guaíba. Então, veja bem, mas nós precisamos tomar algumas precauções. Nós precisamos sermos prudentes. Então, você que deseja ir no culto, vá, entendeu? Compre uma máscara, use uma máscara, faça uso do álcool gel, entendeu? Evite, é um distanciamento social. Muito embora a gente vá se reunir, evite aperto de mão, evite abraço, entendeu? Tudo isso é recomendado, amados. O negócio é o seguinte, foi liberado para fazer os cultos, mas a verdade é que tá 1000 vezes ou mais pior do que quando entramos em quarentena. Quando entramos em quarentena, tinha 34 mortos no Brasil. Hoje já são 900 e pouco. Eram 1000 e poucos infectados. Hoje está em torno de 13 mil. Veja bem, amado. Então nós não devemos baixar a guarda, não. Não devemos brincar e achar que o vírus não está aí na rua. Está sim. Então veja bem, amado. Amanhã nós vamos retomar os cultos. Mas se você acha que tem que ir, vá. Se você acha que tem que ficar em casa, amém. Mas tem pessoas que talvez não vá na igreja, mas está aí querendo tirar dinheiro do banco e enfrentando filas e filas. Pessoas estão aglomeradas. Parece até que não tem vírus. Parece até que não existe aí uma doença contagiosa. Ei, irmão, seja prudente. Não comece a dizer aí, Deus vai me guardar, Deus vai me guardar. Deus vai te guardar. Deus era com Jesus, mas nem por isso Jesus se atirou de cima do pináculo do templo, para que os anjos socorressem ele. Jesus não se atirou, não. Jesus não se atirou. Se atirou, o diabo só se atira aqui para baixo. Ele não se atirou. Agora você não fica aí dizendo, eu sou filho de Deus e eu vou me atirar. Então veja bem, amado. Amanhã, se Deus quiser, estaremos ali na sede. Deus abençoe a todos. Sábado nós vamos estar aqui às 8 horas no Facebook. E amanhã, às 8h30, 8h40, nós estaremos transmitindo a mensagem ali da sede. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.